Sim, eu sou Racina Hassan Faras, natural de Ancoabe, na província de Cabo Delgado. Saí em Cabo Delgado em 2015 para estudar em Maputo, na Universidade Eduardo Mondlane, onde me formei em Arqueologia e Gestão do Patrimônio Cultural e atualmente estou a fazer mestrado em Primatologia na Universidade de Girona, em Espanha. Meus pais são de Cabo Delgado. Eles faziam o quê? Eles são camponeses. São camponeses? Sim, são camponeses, mas graças a Deus eles não estudaram, mas fizeram de tudo para que os filhos pudessem estudar. Era só cultivo, também um pouco criação de gado, de cabrinos, sim, que faziam. E ao nível do cultivo, o que é que cultivavam? Milho, amendoim, cozo mandioca, feijão, nhemba, sim. Eles falaram assim, nós não estudamos, mas não vamos fazer isso com nossos próprios filhos. Nós vamos fazer de tudo para os filhos estudar. E realmente fizeram. Tenho 3 irmãos que também já são licenciados, outros já estão a fazer mestrado. E os mais novos também ainda continuam a estudar. Sim. E a Racina começou a estudar ainda em Cabo Delgado? Sim, fiz meu ensino primário lá, na escola secundária de Ancoabe, onde estudei de primeira classe até 10ª classe. 11ª e 12ª já saí e fui fazer na escola secundária de Pemba, isso na cidade de Pemba, em 2013 a 2014. E já no mesmo ano concorri para a Universidade Eduardo Mondlane e fui admitido e iniciei a minha formação a ensino superior em 2015. E em 2019 já estava a terminar. Para mim foi um pouco difícil ter que estar na escola. Eu tive um problema depois de nascer, que são os problemas dos pés. Tenho um problema de crescimento dos ossos, tanto nos pés, assim como nos braços. E quando ia para a escola, as pessoas desistiam de mim. E foi por insistência e apoio da minha família que não desisti da escola. Sim, foi um pouco difícil, mas não necessariamente que as mulheres era difícil para estudar, mas por causa daquele defeito que eu tive ao longo do meu... Não nasci com ele, a coisa começou em 2000, e me lembro justamente em 2003, no meu primeiro ano da escola. Mas ao nível da comunidade não era difícil para as raparigas continuarem os estudos? Não digo começar, sim, mas continuar. Sim, começar pode, mas a questão de continuar é que é um pouco mais difícil, porque muitos pais não têm como ajudar para os filhos continuar. E só tem aquela coisa, pelo menos a pessoa até estudar até o ensino médio, aí já começa a ter dificuldade de ajudar para os filhos para estar no ensino superior. Se não ganha uma bolsa, é ainda mais difícil e acabam desistindo. Já entrar nas questões de casamento, já começar a casar um pouco mais cedo. Mas dependendo de cada um, da persistência de cada um, vou dizer que eu, custo que custar, vou tentar e lá vou chegar. Os meus pais sempre fizeram isso. O fato de nós terminarmos o ensino médio ou ensino secundário, não, tem que estudar mais. E fizeram e aqui estou. Por que escolhi a arqueologia? Eu me lembro muito bem, estava acho que no 2º trimestre, na 12ª classe, quando meu irmão me falou, ele já estava a fazer a universidade dele, em Nampula, na UP já estava a terminar. Disse, minha irmã, ele enviou o meu edital. Enviou o edital, primeiro me perguntou quais são as disciplinas que eu gostava. Eu falei História e Geografia. Então ele disse, então começa a preparar essas disciplinas para escolheres um curso que possas ingressar na universidade. Eu fiquei maravilhada. Então ele enviou o edital, não fazia ideia do que era arqueologia, e escolhi a minha primeira opção, Geografia. Só que não consegui admitir na primeira opção. E depois da segunda opção escolhi Arqueologia. Por que escolhi Arqueologia? Arqueologia no edital vinha Arqueologia e Gestão do Patrimônio Cultural. Eu disse, uau, eu vou ser gestora do patrimônio cultural da minha província, de Cabo Delgado. Só escolhi por causa disso, mas não fazia ideia o que ia encontrar lá no curso. E escolhi aquilo como segunda opção, fiz exame e não consegui passar na primeira opção, que era Geografia. Fui admitida para Arqueologia. E chego na universidade, explicaram o que era, também comecei a ler. E ao longo do tempo comecei a gostar de Arqueologia e já não penso quase em sair. E terminei e fiz mesmo trabalho relacionado à arqueologia, porque praticamente são os cursos, Arqueologia e Gestão do Patrimônio Cultural, são 2 cursos no mesmo curso.
Então, a pessoa pode escolher se especializar em uma área que está relacionado com o patrimônio, com a gestão do patrimônio cultural, ou exatamente com a arqueologia. Dependendo da pessoa, o que lhe interessou, o período mais recente, o período mais recuado. Sim, eu escolhi mais ou menos para estudar questões relacionadas à evolução humana. Não estou muito inclinada à parte da gestão do patrimônio cultural, mas sim estudei, tive disciplinas relacionadas a isso, fiz vários trabalhos, mas estou mais interessada na arqueologia que na gestão. E antes de terminar, concorri para fazer o mestrado e fui aceita para estar na Espanha de defender, de terminar o trabalho de licenciatura. E mal que terminei a licenciatura, viajei para a Espanha já iniciar com o meu mestrado. Sim, mas agora parece que o mestrado está a demorar tanto de terminar, porque tivemos aquele impacto de Covid, ficamos quase um ano sem poder vir aqui ao parque para recolher dados para poder escrever a tese, mas espero eu este ano poder terminar a minha tese de mestrado. Sua tese é sobre o quê? É sobre os babuínos do Parque Nacional da Gorongosa. Sim, é mais ou menos a questão de manipulação de objetos para poder perceber alguns aspectos da evolução humana, como é que começou, houve o surgimento da tecnologia dos primeiros meninos há 7 ou 3 milhões de anos atrás em África. Graças à UEM, Universidade Eduardo Mondlane, o curso de arqueologia, tive a oportunidade de visitar o parque em 2017, no meu 3º ano da faculdade. O que acontece é que o departamento é praticamente que gera trabalhos arqueológicos em Moçambique. Então, quando há um projeto, qualquer sítio de Moçambique, vindo de fora, tem aquela como se fosse tradição convidar os estudantes do departamento de arqueologia, que são estudantes de arqueologia, a participar nessas expedições. E lá fazem o quê? Lançam as vagas, que temos um projeto que vai decorrer no Parque Nacional da Gorongosa ou em Massingir, e precisa de estudante. Então, os estudantes passam pela entrevista, passei para a entrevista e fui selecionada para vir ao Parque Nacional da Gorongosa. E foi meu primeiro ano a ter o contato com os babuínos que eu estou a estudar. Nada, antes não fazia ideia do que era babuíno. Bom, na escola, na faculdade, tivemos um pouco em termos de origem dos primatas, mas não foi de uma forma detalhada, com muitos detalhes. E então vim aqui, participei naquela temporada, deram workshops e tivemos muito prática. Então é onde nasce o interesse de estudar os babuínos. Até tive que voltar no ano seguinte, 2018, para poder recolher dados para a minha monografia, para poder terminar a licenciatura. Mas como é que foi visitar o parque pela primeira vez? Foi uma sensação única, foi muito interessante. Até nasceu essa paixão de seguir e continuar com os babuínos. É algo que não dá, quase não tem explicação, mas foi algo muito bonito e interessante, porque percebi que em vez pode surgir outras coisas. E a pessoa pode não seguir aquilo exatamente o que gosta, mas pode criar outras paixões ao longo do tempo e a pessoa gostar daquela coisa que quer fazer. Então foi muito interessante vir ao parque pela primeira vez, porque desde lá até então sempre visito o parque e vindo fazer trabalho relacionado com os babuínos. Teve noção da importância do parque na altura? Sim. Tive a noção porque lá fora, estando em casa ou noutra cidade, é impossível ver os animais que aqui se encontram, que são protegidos. Estamos a falar dos leões, elefantes e outros antílopes que lá fora é difícil de encontrar. Então, o parque tem esse papel importante de desempenhar e de proteger esses animais para permitir que novas gerações ou futuras gerações que possam ter a mesma oportunidade que nós temos hoje de ver. Sim, porque se não fizesse isso, eu não ia nunca ter mais oportunidade de ver um leão de perto, de ver um elefante. Qual era a importância mesmo até de querer que não, eu também vou me juntar ao parque, estudando os babuínos, porque se não tiver alguém estudar, talvez pode não proteger muito. Então, eu também vou me dedicar a esta espécie, que também ainda não foi estudada em Moçambique. Pouco se sabe sobre os babuínos em Moçambique. Então,
também vou me juntar à causa, porque também os trabalhos científicos que estão sendo desenvolvidos no Parque Nacional da Gorongosa é como se estivesse a fazer a conservação. Sim, porque se eu estou a estudar, o outro vai ter o peso de não fazer nenhum mal, porque sabe que é uma pessoa que está a trabalhar com aquele animal. Escolhi exatamente os babuínos com a ajuda da minha supervisora, porque em termos de evolução humana, os babuínos são considerados bons modelos para responder a alguns aspectos relacionados à evolução do homem, como é que evoluímos. Estamos a falar de questões comportamentais, porque os fósseis podem nos dizer muito bem sobre o passado, alguns aspectos, mas como é que o comportamento como é que fica? Pois o comportamento não fossiliza. Então precisamos desses primatas que são considerados muito inteligentes em termos da sua capacidade cognitiva, e esses são muito inteligentes, especialmente a questão da manipulação de objeto, que entra a tecnologia. Por isso, não só por gostar dos babuínos, mas sim os babuínos carregam como é que eu diria, uma coisa muito, tipo uma bagagem muito pesada com eles, para dizer como é que os primeiros meninos viveram. A questão de uso de ferramentas, será que houve um processo de aprendizagem ou só foi uma coisa imediata? Como é que isso aconteceu? Porque os babuínos já tentam, pelo menos em habitats naturais, ainda não foram vistos a usar ferramentas. Mas sim, em um cativeiro tentaram fazer um teste que viram que era possível usar. E esperamos ao longo do tempo isso aconteça com os nossos babuínos que aqui se encontram em habitat selvagem. Sim, um dia de trabalho com os babuínos tem sido interessante. Às vezes eu posso ir ao campo, não encontrar eles. Fico muito triste quando vou no campo, não consigo encontrar o meu grupo, porque aqui temos mais de 213 grupos de babuínos, e cada grupo mais ou menos, um grupo muito pequeno são no mínimo de 40 indivíduos, e grupos mais grandes podemos encontrar a 150 indivíduos. Então aquele grupo que escolhemos como objeto de estudo, quando eu vou no campo, principalmente lá fora de Casa dos Leões, no encontro fico muito triste, porque tem que chegar lá, depois de encontrar, começar a seguir, fazer aquele processo de habituação, porque não estão habituados aos humanos. Tudo é um trabalho que leva tempo, não é diferente de fazer outros trabalhos. Com os babuínos precisa de uma persistência, tem que insistir, ir um dia não encontrar, voltar outro dia a encontrar, seguir eles várias horas, no outro dia eu posso ir no campo encontrar e eles logo me fugir, não conseguir seguir mais. Faço observação, eu uso o método observacional para registrar os meus dados, e depois, quando saio do campo, venho ao laboratório, faço o download dos dados, começo a processar no R, e depois para as posteriores análises. Babuínos são animais muito... são inteligentes, são generalistas e oportunistas. Eles se aproveitam das coisas. Tem alguma coisa, eles tentem aproveitar. E também eles são conhecidos como animais terrestres, mas também são arbóreos, mas passam muito tempo no chão que na árvore. Este é o único ano quase que passei a maior parte do tempo no Parque Nacional da Gorongosa. Quando vim para recolher dados em 2018, fiquei um mês, e em 2019 também fiquei um mês e meio quase, e em 2020 não foi possível vir por causa do Covid. E quando voltei ano passado, 2021, fiquei 3 meses, e este ano estou aqui desde março, mas tinha saído em agosto, fiquei um mês fora e voltei de novo. Então este é o mais tempo a passar aqui na Gorongosa este ano. Como é que é trabalhar aqui, fazer a investigação neste parque? É interessante, sim, mas às vezes a gente precisa sair um pouco para se distrair, mas é muito bom estar aqui. Sim, não é a mesma coisa estar na cidade. Aqui sentimos as coisas de uma forma natural. O próprio ar que nós respiramos nos incentiva de cada vez mais de fazer o melhor. Trabalham muitos cientistas aqui no parque, muitas pessoas a fazer as suas investigações. Sim, são vários cientistas vindo de outros países, o que ajuda muito em termos de você aprender mais com cientistas sênior, em intercâmbio. Vê muitos cientistas quase a nível mundial.
Sim, e principalmente o nosso projeto é Palio Primata Project, que conta com os colaboradores de 16 países a nível do mundo. Quer dizer que vem de várias regiões e se encontra aqui, e aquelas experiências que cada um transmite para nós é uma valia. E como é que o parque recebe essa investigação? Bom, a princípio é uma investigação que espera dar algumas respostas que estão a esperar, porque o parque, nós sabemos que é onde termina o Grande Vale do Rift, que é o corredor africano, onde houve o que é considerado o berço da humanidade, mas o Parque Nacional da Gorongosa é o único, ainda não tinha se feito o estudo relacionado à evolução humana neste corredor. Então, o projeto está aqui inserido para poder responder essas questões. Será que é possível encontrar evidências relacionadas à evolução humana, como foram encontrados em outros sítios, por exemplo, África do Sul, Quênia? Então, carregando essa carga toda, os do parque espera ter resultado muito mais positiva, que diga que sim, Gorongosa esteve envolvida na evolução humana. Estamos a falar de encontrar um hominídeo, por exemplo. Sim. Então, estamos a fazer esse jogo. Não é suficiente só estudar os fósseis sem estudar outras coisas. Por isso, há a parte de primatologia, os fósseis que são escavados, tem os trabalhos que estão feitos nas grutas, que também outros sítios de África onde encontraram os fósseis de hominídeos foram encontrados nas grutas. Então, o parque carrega esta importância. E também tem outro trabalho que um colega está a fazer aqui, que é o Jacinto de doutoramento, também está a estudar os fósseis, aliás, os ossos, para perceber como é que estes fósseis se tornaram fósseis. Então, é um trabalho em conjunto só para chegar a uma resposta, que é sobre a evolução humana aqui no Parque Nacional da Gorongosa. Há riscos no seu trabalho de campo? Muito. Tem vários episódios que aconteceram no campo. No ano passado, eu ainda estava com a minha professora, Susana Carvalho, que é a nossa supervisora. Estávamos a seguir, naquele dia quase andamos 10 quilômetros, andamos muito mesmo, muito, atrás dos babuínos. O primeiro episódio, então estávamos a andar na planície, os babuínos foram muito longe, então queremos descansar um pouco, encontramos uma acácia, estamos ali, queremos beber água. Eu, de tanto estar cansada, quero me sentar. Sentei, antes de nem fazer nada, só estou a fazer isso. Aliás, olhei para o meu lado esquerdo, estou a ver daqui a sair uma serpente a vir ao meu lado. Eu não fiz nenhum barulho, não me mexi de uma forma brusca. Levantei-me, afastei, depois falo, professora, cobra. Estava vindo na minha direção e fiscal. Depois a minha professora falou, como é possível? És muito corajosa assim. Se fosse eu ia acreditar. Eu disse, não, eu não poderia acreditar, senão a cobra saltava em cima de mim. Esse foi um dos episódios. E outro episódio, estivemos também, nesse dia saíamos muito cedo para o trabalho de campo, quase às 4 da manhã, e que era para encontrar os babuínos, podermos ficar no período de amanhã, porque ficava muito quente, e na planície aquece muito mesmo, chegávamos com 50 e tal graus na planície. Então, tínhamos pensado melhor irmos às 4 até às 9 estarmos a sair da planície. E nesse dia estamos a ir lá com o fiscal, com a minha professora, estamos já a fazer as observações. A minha professora está a perguntar, Racina, será que eu estou a ver mal? Aquela coisa que eu estou a ver como montanha não é elefante? Eu disse, sim, é elefante. O Jacinto, o nosso colega João, estava em cima de Casa dos Leões com os binóculos astronômicos. Então a professora fala no rádio a pedir para eles para controlar o movimento do elefante, onde é que ia, para nós podermos sair do outro lado da planície para irmos onde eles estavam. Estão a tentar procurar elefante, controlar, e não conseguiram ver elefante. No nosso lado direito tínhamos 3 leoas a menos de 500 metros, quer dizer, no nosso lado direito tínhamos 3 leoas, e no nosso lado esquerdo, a menos de 500 metros, tínhamos elefante. Esse dia foi um desafio mesmo. Ficamos, por um momento fiquei assustada.
E tentamos fazer de tudo para podermos sair daquela situação. Graças a Deus saímos e não aconteceu nada, mas foi um dia muito difícil para nós. Como é que fizemos? Os leões também estavam em movimento. Então, como é que vamos fazer? Tipo, nós não tem que fazer movimento brusco, tipo começar a correr, não sei o quê, porque senão eles vão confundir, pensar que é um antílope. Então, tem que andar devagar e se estiver muito próximo mesmo, tem que fazer marcha atrás. Mas como estávamos a 500 metros, tentamos virar e andar um pouco, até estávamos a baixar para não chamar nenhuma atenção. Só que a sorte, o vento estava a nosso favor, estou a falar do elefante. Ele não conseguiu sentir o cheiro. Se estivesse que não estava a nosso favor, eu não sei o que teria acontecido. Assim, não acha que é uma oportunidade poder trabalhar aqui? Sim, aqui é uma oportunidade de estar aqui no Parque Nacional de Gorongosa, estando a trabalhar, mas eu não sou funcionária do parque, só estou aqui a fazer minhas pesquisas para poder terminar a minha tese, mas o fato de estar aqui 1 mês ou 2 meses faz toda a diferença. É isso que eu falei, temos oportunidade de aprender com várias pessoas, com várias áreas, e não só naquilo que nós estamos a trabalhar. Sim, então é uma oportunidade única de estar aqui. A pessoa que acolhe experiências únicas, oportunidades únicas de estar aqui no Parque Nacional da Gorongosa. Sim. O que é que acha que ainda está por fazer ou por compreender? Acho que é muita coisa. Mesmo dentro daquela espécie que nós estudamos, tem várias questões que precisam ser respondidas, tipo vários aspectos que precisam ser estudados. Acho que isso tudo requer um trabalho a longo prazo. Não é de hoje para amanhã que vamos conseguir responder todas as questões ou estudar todas as espécies e dizer o que cada espécie representa. É um trabalho contínuo. Ainda falta muita coisa para fazer, não só no nosso projeto, acho que de forma geral, sim. O vosso trabalho, de alguma forma, também contribui depois para aquilo que se explica às pessoas quando querem visitar o parque. Sim, sim. E o parque valoriza isso? Sim, valoriza, sim, valoriza. Uma das coisas é esse projeto, no futuro espera-se que tenha a oportunidade de levar os turistas até ao local. Mostrar onde é que estão, para além de o turista chegar aqui a encontrar fósseis no laboratório, quer ser levado o turista lá onde é que estão sendo extraídos os fósseis, para ver os fósseis que estão lá, nós tiramos daqui, como é que nós tiramos. Sim, para criar essa parte de turismo também, como um patrimônio cultural que está preservado no INISítio. O que é que gostaria que fosse descoberto aqui no parque? Sim, Também estamos no fim do Vale do Rift, não é? Sim, todos os investigadores desse projeto, todos os membros, colaboradores, estão ansiosos de algum dia poder se encontrar um homininho, porque as escavações, o trabalho de escavações começaram de uma forma intensiva em 2018. Tivemos 2 anos parados sem fazer o trabalho. Mas aqui no Parque Nacional da Gorongosa, em termos de trabalho sobre evolução humana, escavações para se encontrar um fóssil, começou com o projeto deste Paleoprimata Project, que foi criada em 2014, em 2015 se implementou e em 2016 já arrancaram com os trabalhos aqui de prospecções arqueológicas, identificação dos sítios fósseis, e em 2017 já quando fomos fazer prospecção e escavações tipo teste, mas todos nós estamos ansiosos de encontrar um hominídeo que nos indica que realmente na Gorongosa esteve envolvida em termos da evolução humana, que os primeiros meninos passaram por aqui. As sondagens que estão a fazer são na continuação do Vale do Rift? Sim, estão a fazer da continuação do Vale do Rift, sim. Este ano foram encontrados muitos fósseis, mas tem que se ver muito bem o que foi encontrado. Ainda não sei o que foi encontrado este ano, porque eu não tive a oportunidade, só fui visitar lá, mas não fiquei na escavação, por isso não tenho muito detalhe o que foi encontrado este ano. Espero que tenha se encontrado algo interessante. Sim, eu em particular, em termos de primatologia, espero que os babuínos algum dia possam usar ferramentas, por exemplo, levar um pau, bater numa fruta de palmeira, por exemplo.
Mas agora eles não fazem, só fazem a manipulação dos objetos, que é abrir a porta, não sei o quê. Tem os gorilas, os chimpanzés que fazem isso, que usam as ferramentas, os gorilas, orangotango, também tem os macacos do Brasil, que usam ferramentas também para bater nós ou bater no outro, ou para extrair formiga ou minerais, mas aqui com os babuínos ainda não chegamos de observar este tipo de comportamento. Mas esperamos sim no futuro que possa acontecer. Eu acho que o parque está a fazer um papel muito importante com as comunidades, sempre quase tem essa conexão de tentar envolver as comunidades. Aqui a maior parte dos trabalhadores vem às zonas tampão, são muitos poucos que vêm de fora, mas muitos que estão aqui vêm de zona tampão, que quer dizer que o parque faz o seu máximo para dar assistência às comunidades que estão ao redor, para fazer com que eles não façam a questão da caça furtiva. O parque contribui muito para o meu crescimento pessoal e tem contribuído muito, tem ajudado muito cada vez mais. É de querer ver que os moçambicanos se formem, para ver se algum dia eles possam liderar as nossas próprias pesquisas, que nós somos moçambicanos, por exemplo, a liderar um projeto, ser liderado por um moçambicano. Para começar, a área que eu estou a estudar na primatologia em Moçambique não tem primatologia. Então, se eu for a conseguir terminar, vou ser a primeira primatóloga a me formar nesta área. Isso com a ajuda do parque e com a ajuda da minha supervisora. Então, desempenha um papel muito importante as duas figuras, tanto o parque assim como a minha supervisora. Se tivesse que explicar a importância deste parque para a humanidade, o que é que diria? Eu diria que eu gosto mais de um ambiente calmo, para começar. O sentir o ar puro, natural, e o contato que temos com os animais é uma coisa que não se... A sensação é outra, o sentimento é outro. Eu me sinto tão bem de estar aqui, não é a mesma coisa quando estou na cidade, ouvir barulhos de carro, não sei, até prefiro mais ouvir os sons dos animais que os sons dos carros na cidade. Então eu aconselharia para vir e desfrutar um pouco a nossa biodiversidade. Essa riqueza que nós temos natural, tanto o habitat, tanto a fauna e tudo. Então, acho que seria uma oportunidade de a pessoa vir poder estar aqui, por mais que seja um pouco, para poder desfrutar da nossa natureza.